Não é essa a grande Babilônia, criada para a minha glória, para a minha magnificência, para a minha honra, para o meu louvor e para a minha adoração. Parece que vejo Deus lá do céu passando o raio-x e lembrando do pensamento de Isaías, quando já tinha profetizado cerca de 100 anos antes: a minha glória eu não darei a ninguém. Com muita alegria, saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Sinto-me honrado, uma vez mais, estar convosco na noite desse dia, sobre honra de ministrar-lhes a palavra do Senhor. E está inserido no rol desses célebres e honrosos homens de Deus, para ministrar nesse que é um dos maiores propósitos do Brasil. Todo ano, graças a Deus, nosso pastor presidente nos coloca com essa missão. E embora sendo pastor de congregação, pregar para mim é uma chamada. E até o dia que Jesus voltar, ainda continuarei anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Por gentileza, pegue sua Bíblia. Eu sou um tipo de pregador que não sou narrador de futebol de rádio, né? Que a mensagem, mas nós vamos trazer aquilo que Deus ministrou, vem ministrando ao meu coração há cerca de 10 dias, e eu quero que você tenha a gentileza, por favor, de abrir exemplar da Bíblia Sagrada no livro de Daniel, livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo de número 30. Deus abençoe minha família, minha esposa Wirilene Oliveira, meus filhos Nicolas, Catarina e Pietra, que são a estrutura do meu ministério. E se não fosse essa família, eu talvez não teria tanto êxito naquilo que Deus me chamou. Deus abençoe os irmãos ali de São Marcos, o pastor Gessé, a pastora Franquineire, aos demais que compõem o púlpito nesta noite. Versículo 30 de Daniel diz assim: Mateus, coloca um pouquinho de agudo aí, um pouco, o retorno. O texto da Sagrada Escritura nos diz assim: a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era como ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua de pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Aleluia. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana de eiras no estio, e os ventos os levou, e não se achou lugar algum entre eles, mas
mas a estátua, a pedra que feriu a estátua, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aleluia. Queria a atenção de todos aqui na frente. Era aproximadamente o ano 605 a.C., quando Nebuzaradã, capitão da guarda, chanceler e general do reino babilônico, em uma das suas investidas militar, ele investe em Jerusalém, a cidade amada, a mando de Nabucodonosor. E nessa investida, que era a primeira de 3, ele rouba, assalta os utensílios de ouro sagrados do templo de Shelemon. Nessa deportação, levando alguns para serem exilados, nessa multidão encontra-se um jovem chamado Daniel, que, observando os aspectos, os contornos, os traços, as características da sua vida, nós diríamos que ele não era para ser levado como escravo. Um jovem apaixonado por Deus, um jovem singular, um jovem adorador, um jovem que reunia uma intimidade e sensibilidade com o Pai. A pergunta que se faz a priori é: por que nós temos que pagar preço, sendo que nós não somos culpados? Temos que ser levados para ambientes onde nós julgamos que não deveríamos estar. Mas a grande verdade é que Deus não perde o controle, e mesmo que aquilo que nos pareça paradoxal, um contraproducente, um contrassenso, Deus estabelece propósito em cima daquilo que nos é contrário. Eu imagino esse menino com apenas 17 anos de idade sendo levado para o mundo dos caldeus, a Babilônia. E quando ele é introduzido nesse universo carregado de uma espiritualidade distorcida, num universo onde imperava e reinava as práticas idólatras de mitologias de deuses estranhos, ele tendo que ser obrigado a conviver num ambiente de tensão, onde a ameaça beirava, a ameaça reinava. E lá no meio dos exilados, Daniel teve que esboçar uma postura diferente. Sim, esse era o menino que teve que ter coragem para ser diferente. Era o menino que teve que manter em Babilônia a sua integridade. Aleluia. É por isso que os caldeus, quando viam os judeus enlutados, desanimados, quando penduraram as suas harpas nos salgueiros, eles de forma irônica diziam: cantai-nos um hino daqueles que vocês cantavam lá em Sião. E eles de forma chorosa diziam: como entoaremos o cântico do Senhor em uma terra estranha? É porque tem gente que só é apto a cantar em Jerusalém, mas a geração que tem coragem para ser diferente está pronta para cantar em Babilônia. Aleluia. Cadê a geração que Deus vai levantar para fazer a diferença em Babilônia? Pegue na mão do seu irmão, vire para ele e diga: Deus está te levantando para confrontar. Aleluia. Glória a Deus. Lá estava esse jovem, e eu fico apaixonado por Daniel, porque em meio a esse estado surge
uma figura desprezível, Nabucodonosor, o homem da grande engenharia, das grandes construções, um homem pensador, um homem inteligente. Eu não tenho tempo aqui para dissertar de forma ampla os grandes feitos de Nabucodonosor. Eu poderia citar as grandes muralhas, eu poderia citar o jardim suspenso, eu poderia citar inúmeras construções que marcaram a história, mas certa feita, na sacada do seu palácio, ele, na sua audácia, na sua soberba, na sua presunção, no seu orgulho, começa a passear de um lado para o outro, e observando os feitos em Babilônia, ele diz: não é essa a grande Babilônia criada para a minha glória, para a minha magnificência, para a minha honra, para o meu louvor e para a minha adoração? Parece que vejo Deus lá do céu passando o raio-x e lembrando do pensamento de Isaías, quando já tinha profetizado cerca de uns 100 anos antes: a minha glória eu não darei a ninguém. E o proverbista Salomão diz que Deus resiste o soberbo até a morte. Quando Deus viu a soberba em Nabucodonosor, ele vai dormir satisfeito dentro do seu orgulho. De repente o céu começa a se movimentar e Deus toma os seus sentidos e abre o mundo espiritual e lhe dá uma visão que alguns vão dizer que foi um pesadelo assustador. Estava ele no leito da sua cama, quando de repente ele vê a figura de uma imagem, de uma estátua gigantesca, a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, a cintura de bronze e parte da coxa, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Ele não conseguiu entender, acorda atônito, assustado, anda de um lado para o outro. De repente ele reúne os magos, astrônomos, astrólogos e começa a dizer: eu preciso que vocês me tragam o discernimento desta visão, porque eu estou perturbado na minha alma. Os astrônomos disseram: contai-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Ele disse: negativo. Se vocês têm a verdade dentro dessa espiritualidade, me diga o que eu sonhei e me traga a interpretação. Aquilo assustou. E o que é interessante, senhores obreiros, igreja, é que ele sabia que era engano, que era ilusão. Ele sabia que os magos entravam dentro de uma falsa espiritualidade para tentar massagear o ego do imperador. Ele disse: você é profeta, revele. Aleluia. Eu poderia abrir um parênteses para falar do novo momento desses charlatões que ficam por aí revelando CPF e dizendo até número de identidade. Eu quero ver revelar o pensamento, eu quero ver revelar a intenção do coração, eu quero ver revelar o que Deus conhece e sabe. Conte-me o sonho e diga-me a interpretação. Houve uma tensão muito grande e eles disseram, negociando, entrando no jogo: ó rei, conte-nos o sonho. Ele disse: eu bem vos conheço a vossa malícia, se vocês são profeta. E tem mais, acabei de baixar um decreto aqui agora: se vocês não revelarem a interpretação, vai morrer você, a sua casa e a sua família. Ficaram com medo. Arioque balança para o lado. Lá estava Daniel, e pense em algo terrível: Daniel tinha tudo para não entrar na presença de Deus. Além de tantas lutas, ele foi obrigado a ser castrado e virou eunuco. A sua barba não crescia mais, ele não tinha direito a casar. Mas não importa as adversidades, não importa para onde nos levam, o que importa é que para onde estamos seguindo temos propósito. Aleluia. Não negamos a nossa identidade cristã, mantemos a nossa fidelidade com Deus. Não importa reino, não importa lei, não importa decreto, não importa levante, não importa que mexa na estrutura, a igreja continua sendo igreja, a igreja continua sendo de pé. Não prevalecerás contra a minha noiva. Ei, vachou e amanda cala. Tente visualizar. Saia da letra e vá para Daniel. Ele está lá
De repente, ele era sábio, ele ia morrer também inocente. Quando Arioque conversa com ele, diz: diga ao rei que vou entrar na presença do Eterno, e me dê alguns dias, que o Deus que conhece o oculto e o profundo, sabe quem está em trevas, porque com ele mora a luz, vai me dar a interpretação do sonho. Aleluia. De repente Daniel olha para 3 amigos e diz: essa tarefa é grande, eu não posso sozinho, porque a gente não consegue sozinho. Tem sempre alguém do nosso lado. Tem alguns que não torcem, tem alguns que não quer bem, tem alguns que se levanta, mas tem alguém que você nem conhece, que está torcendo por você, está orando com você, está com você, lutando com você, acreditando em você. Ele disse: Ananias, Azarias, Misael, vem cá, vamos entrar em oração para que Deus resolva essa causa. E sabe o que é tremendo? Na hora da ameaça, Daniel significa: Deus é o meu juiz. Na hora da ameaça, Ananias significa: aleluia, Deus é misericordioso. Na hora da ameaça, Misael significa: quem é como nosso Deus? Na hora da ameaça, Azarias significa: oh glória, Deus é o meu socorro. Entrou Deus juiz, Deus socorro, Deus misericordioso, e quem é como nosso Deus? Você perdeu de dar glória, orando, 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 orando. E sabe o que eu me lembrei aqui agora? O célebre Leonardo Ravenil vai dizer: o diabo não teme megas igrejas, o diabo não teme igrejas lotadas, o diabo não teme igreja suntuosa, o diabo teme um crente que dobra o joelho e entra na presença de Deus. Aleluia. Vira para esse crente, pega na mão dele, olha para ele, sacode a mão dele. Você ainda acredita no poder da oração? Cadê a igreja que ainda ora, crê na oração? Cadê a igreja que sabe que Deus vai mudar o estado através da oração? Show e Amanda, estou sentindo a presença de Deus. Ele entra na presença, anuncia a Arioque: pode me introduzir na presença do rei, porque Deus já me revelou. Daniel vai, um garoto, irmão, não era um homem maduro, é um garoto, está se tratando aqui de um menino. Ele entra na presença, e quando Nabucodonosor está sentado no seu trono de ouro, ele diz: rei, estava tu na tua cama, e de repente os teus sentidos foram tomados. Uma grande estátua se levantou, com uma cabeça de ouro, peito de prata, os braços de prata, a coxa e a cintura de bronze, as pernas de ferro, pés de barro e de ferro. Rei, saiba de uma coisa: esta revelação quer dizer que 4 grandes reinos poderosos surgirá na terra. Eu não tenho tempo, mas por tomada teológica, o livro de Daniel traz-nos e apresenta-nos uma rica, sim, profundidade escatológica, cirúrgicos profeticamente. As suas visões mostraram o quanto Deus é preciso no cumprimento da palavra. E nessa estátua, a cabeça é o reino de Babilônia. A cabeça vai falar de um reino poderoso. Babilônia, ela valorizava o ouro. De repente, olhe para cá, ei, Nabucodonosor se gloriava, diz: ninguém transporta as muralhas, ninguém derruba esse reino. Só que a Bíblia diz que os medos persas, reino de prata, veio contra a Babilônia. E numa noite, olhe para cá, porque Deus julga as coisas. Numa noite que o filho de Nabucodonosor, e alguns estudiosos dizem que é o filho de Nabonido, o filho de Nabonido, ou filho de Nabucodonosor, depois de 87 anos de reinado, eles disseram: não tem como subir nas muralhas. Ei, Dário teve uma inteligência, disse: não dá para transpor, vamos mudar o curso do rio para invadir a cidade. Nesta noite, Beltesazar estava se prostituindo, adorando deuses, pegando os vasos sagrados e enchendo a cara. De repente, na escrita da parede, há uma fala do Eterno: Mene, mene, tekel ufacine, pesado foste na balança, tenho te achado em falta, dividido e entregue foi o seu reino. Era noite, de manhã
os persas invadiram Babilônia e tomaram o reino de Nabucodonosor, para se cumprir o que fora dito pela visão. Levante a mão e diga: quem reina é Deus, quem reina é Deus, quem tem o poder é Deus. Aleluia. Passaram-se cerca de 209 anos. De repente, a linhagem da visão tem que se cumprir. Os gregos macedônios, Daniel vai dizer que surge um chifre, e esse chifre é Alexandre o Grande. Ele investe contra os médios persas, e desse chifre surgem 4 pontas no chifre, uma cara de leopardo com 4 cabeças. São os generais da Macedônia: Ptolomeu, Cassandro, Licínico e Seleuça. Esses homens poderosos invadiram o Médio Persa. E sabe o que é mais interessante? No final de cerca de 184 anos de Império Grego, Antíoco Epifânio, ele suspende o sacrifício diário do templo em Jerusalém. Quando não há sacrifício diário, não há adoração na casa do Senhor. Pior do que isso, Frank Mary, ele tira o altar da casa de Deus e coloca um altar ao Deus Eu, dizendo: agora está proibido toda adoração dentro do templo. Besta, porque a igreja não adora só no templo, a igreja adora no banheiro, adora no carro, adora na rua, adora na árvore, adora no monte, adora almoçando. Tem alguém aqui? Cadê os adoradores? Olhe para cá, já estou terminando. Quando ele coloca um altar de Zeus, abominação, o abominável, pior, ele sacrifica um porco dentro da casa de Deus. Deus baixou a sentença e diz: vai cair. Quando menos esperou, o ministério, as pernas de ferro, o Império Romano chega, domina a Grécia. O Império de Ferro foi mais de 2014 anos de história. E aí eu vou abortar. Império poderoso, destruiu o reino, ampliou o território. De repente, cerca do ano 300, Constantino, dizia ele que teve uma visão com a cruz em uma das estradas de Roma. E ele começa a se sensibilizar com o cristianismo. Ele começa a reconhecer Jesus como Salvador. E ele começa a abrir espaço para que os cristãos, depois de 300 anos de era das trevas, onde os nossos irmãos foram trucidados, mortos e incendiados, comidos por feras, no meio de fogueiras, saíssem das trevas para ir para o momento de paz. Constantino disse: não quero mais nenhum cristão sendo perseguido. E ali nasce o Edito de Milão. Posteriormente, cerca de 70 anos, Teodósio, imperador do Império Romano, ele oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano no Edito de Tessalônica. Só que Daniel vê algo curioso, pastor. No meio dessa estátua, cabeça de ouro, guarde comigo, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro. Ele vê algo curioso na visão. Ele vê uma pedrinha. Essa pedrinha se desprende sem mão. E olhe para cá, eu dei glória quando eu vi isso. A pedrinha, Manassés, foi voando. De repente a pedra bateu no pé da estátua. Pá! Quando bateu no pé da estátua, derrubou, aleluia, a estrutura da estátua. Dai glória quem já entendeu. Eu sou a pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você não entendeu? A pedra derrubou o ouro, a pedra derrubou a prata, a pedra derrubou o bronze, a pedra derrubou o ferro, porque ninguém pode com a pedra. Abre a boca, quem adora a rocha aí, quem está na rocha, pega na mão desse crente e diga: a pedra é mais forte, 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 a pedra é mais forte. Esses pés são os povos bárbaros, homens altos, fortes, de olhos azuis,
Porque não falavam dos ostrógonos, visigodos, dos hunos, dos suevos, dos anglo-saxões, dos godos. Eram povos do norte da Europa que invadiu Roma e acabou com o Império Romano. Mas o que é curioso, Tiago, é que a pedra estava pequena. Aí ele disse, ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, ficou do tamanho de uma montanha, e foi crescendo, e encheu toda a terra. A pedra é Jesus. A pedra grande é o cristianismo espalhado na terra, porque Jesus disse, eu sou a pedra, mas você também é pedra, Pedro, aleluia, eu sou fragmento da rocha. Aí eu não tenho tempo, irmão, mas deixa eu correr. Eles acham que são poderosos, eles acham que reina, mas quem reina é o Senhor, aleluia. Olhe para cá, Apocalipse 19, quando Babilônia cai, alguém grita no céu, caiu a grande Babilônia, que prostituía as nações, agora o Cordeiro reina. E de repente João tem a visão, que na sua coxa estava escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é maior do que o ouro, do que a prata, do que o bronze, do que o ferro. Oh, tá devagar, então deixa eu melhorar. Eles não sabem o que vem para o final. Ninguém detém essa obra. Não adianta mexer com a igreja. Nós somos rocha, somos pedra. Não adianta tentar fechar, a gente cresce. Se tentar perseguir, a gente canta meia-noite e ora. Se botar na cadeia, a gente ganha a cadeia toda para Jesus. Quem está comigo aí? Cadê as pedras? Eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Estamos num momento de tensão, estão ameaçando Daniéis. Mexe com a igreja para ver, mexa satanistas, reúna os magos do inferno. Daniel, quando chega, meu irmão, cai por terra tudo. Oh, quem tem o segredo de Deus, quem tem o segredo de Deus, abre a boca, levanta a mão. Cadê os Daniéis? Cadê os... ameaça, reuniu os satanistas. Enquanto eles reúnem os satanistas, a gente está de joelho aqui, ó. Tem Ananias, tem Azarias, tem Misael. Ó, glória, pegou fogo. Ei, Xanda Cabandarahas. Eu quero que você entenda que isso aqui não é uma pregação, tá? Eu não tenho necessidade de provar nada a ninguém nessa igreja. Eu congrego nessa igreja. Isso aqui é uma profecia. Ele não sabe o que vem por aí. O reino de ouro já foi embora. O de prata já sumiu. O de bronze já se acabou. Oh, quando a pedra bateu na estátua, Frank, virou pó. E olha a revelação que Deus me deu. Eu chorei no banheiro. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Ele diz, pregue isso. Eu digo, isso é muito profundo. Estude, rapaz. Vá ralar. Eu digo, tá bom. E sabe o que é mais tremendo da mensagem? É que quando a pedra bateu na estátua, imagine, você quebrou o pé e caiu a estátua. Mexeu na estrutura. Deus não é menino. Deus não vai bater na cabeça, porque o corpo pode ficar de pé. Deus disse, eu vou mexer no cerne da questão. É aqui que está mexendo com a minha igreja. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar. Agora, olha o tremendo, olha o tremendo. Virou pó. Tá, esmiuçou. Aqui que aconteceu lá. De repente veio um vento. O vento foi soprando no pó.
vento foi soprando, pegou o pó, e o que vira pó não volta mais. Você não entendeu? Maior é aquele que está conosco. Levante a mão. Maior, levanta a mão as pedras. Levanta as mãos, pedras. Maior aquele, o vento está soprando. E o vento vai fazer uma limpeza. Ei, eles não estão entendendo, mas a gente conhece um pouquinho de Bíblia. O Brasil já começou a passar pelo avivamento profetizado. O Brasil já acordou. O vento está tirando a sujeira. Diga, o vento está limpando, o vento está limpando, o vento está limpando. Vou parar aqui. Mas eu quero compartilhar algo com você para você não esquecer. Indeciso. Eu quero compartilhar com você, indeciso. Deus, quando julga, Ele tem uma jurisprudência de julgar o pessoal. Deus julgou Nabucodonosor, vai comer capim. Mas Deus julga cidade inteira, Sodoma e Gomorra. Depois Deus julga estado, Judá. Deus julga a nação, Israel, e julga o mundo. Ele julgou a nação antiga e o dilúvio consumiu. Agora, Deuteronômio 28 diz: se atentamente deres ouvidos à minha voz, e tiveres o cuidado de guardar todos os mandamentos, quanto está escrito, eu te abençoarei grandemente. Agora, se não tiveres cuidado de dar ouvido, uma coisa é ouvir, outra é dar ouvido. Ouvir é com o físico, dar ouvido é obedecer. Se tiveres cuidado de dar ouvido e fizeres, eu abençoarei. Se não deres ouvido, a maldição entra. Você não está entendendo, a maldição não entra em mim, entra na nação. Quando se legitima um pecado, sabe o que é legitimar o pecado? Tornar o pecado legal. A nação contrai maldição. Quando oficializa e legitima o aborto, a Argentina passa a crise. O povo pensa que a Argentina está em crise só por causa do governo. Foi porque aprovou aborto com 7 meses de crianças. Deus julgou a nação. Agora querem trazer para o Brasil. Mas não vai, sabe por quê? E aí eu vou concluir aqui mesmo. Não é clichê de pregador, não. Eu estou concluindo, porque Deus mandou eu fazer isso aqui. E eu vou precisar das intercessoras, porque eu estou entrando nessa linha de frente aqui agora. Eu estou entrando nessa linha de frente para cumprir o propósito que Deus me deu aqui agora para fazer. Querem legitimar o pecado nessa nação, mas aqui tem pedras, aqui tem pedrinhas. Cadê as pedrinhas? Estão desse lado aqui? E as pedrinhas estão desse lado aqui. Pastor, nós somos ministros do Evangelho, eu não reconheço isso. Pode até colocar como imposição, mas eu não reconheço. Como eu sou nação, eu não aceito a legitimação do pecado no Brasil. Quem está comigo, levanta a igreja. Quem está comigo, levanta. Quem não está... Quem está comigo, levante. Levante as mãos. Uma pedra segurando na outra pedra. Uma pedra segurando na outra pedra. Isso aqui é guerra, irmão. Você está dormindo, uma pedra segurando. A estátua vai cair e a pedra vai crescer. Vamos orar agora, vai. Levante a voz, rejeitando toda imposição de Satanás. Vai rejeitando, abra a boca. Abra a boca, 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 abra a boca. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando.